Se inscreva no canal Xene no Campo, a melhor equipe do rádio online, seja no estúdio ou no estádio. Nosso time está preparado para levar muita emoção, com descontração também para você. Então faz o seguinte, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e vamos juntos. Tem também as transmissões multiplataformas no Twitter e no Facebook. Xene no Campo, informação com descontração com o melhor time da internet. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês aqui no Xene no Campo. Mais uma transmissão especial para vocês e através do nosso canal Open Live, levando entrevistas especiais sempre para vocês. Hoje, aguardem aí, porque tem um convidado muito especial que vai interessar muito para a nação tricolor, ok? Então, estamos começando mais um programa e contamos com você, mas eu não estou sozinho. Eu quero apresentar já de imediato a Flavinha Lafayette, ela é do canal Flavinha Futebol Clube. E aí, Flavinha, tudo bem? Mais um programa especial hoje. Honra estar aqui participando dessa live histórica. E sim, hoje a nação São Paulina estará ligadinha aqui, porque esse programa realmente a gente vai conseguir aí sanar as dúvidas da torcida tricolor, que são muitas. Legal, Flavinha. Então, estamos juntos nessa. E outro convidado muito especial nosso, é um prazer muito grande receber aqui, Grécio Duarte, do canal Bastidor Tricolor. Ô, Grécio, prazer em te rever aí. Hoje um dia especial, como eu disse para a Flavinha, né? A nação tricolor vai querer saber e muito, vai estar de olho aqui com a gente. Bem-vindo, Grécio. Prazer, Marcelo, muito obrigado. Já deixar uma boa noite para todos os telespectadores, para a Flavinha, para você e para o nosso convidado, né, um grande representante do São Paulo Futebol Clube e que provavelmente vai nos representar nos próximos anos, e a torcida tricolor, a torcida São Paulina, a torcida está totalmente ligada nessa com a gente. Bom, tá aí, o Grécio já falou, a Flavinha falou, vocês estão imaginando aí, né, como tem um interesse muito grande da torcida tricolor, então eu vou apresentar o nosso convidado. Vou dar um perfil rapidinho dele aqui, depois nessa entrevista que teremos e faremos com ele, ele pode dar mais detalhes também. Mas o nosso convidado hoje é Júlio Casares, presidente, né, candidato a presidente do São Paulo Futebol Clube. Ele foi conselheiro do São Paulo por muitos anos, mais de 10 anos no marketing de São Paulo, muito atuante. Foi diretor da TV do SBT, hoje é diretor da TV Record, e nós teremos eleições em dezembro. Como nós entrevistamos o Roberto Natel nesse espaço democrático, é um prazer muito grande, primeiro falar, né, com o Júlio Casares, e depois de um longo tempo, reencontrar aqui, através das redes sociais, o Júlio Casares. Eu me recordo quando eu era repórter da TV Bandeirantes, da ESPN, eu entrevistei algumas vezes o Júlio Casares, uma pessoa muito legal, tenho um carinho muito grande por ele. Prazer recebê-lo aqui, viu, Júlio? E boa noite para você. Marcelo, prazer em revê-lo aqui no Xene no Campo. Você que é um profissional da área de comunicação que eu conheço há muito tempo e estou muito feliz em revê-lo, assim como ver a Flavinha, que é uma grande comunicadora também, uma grande São Paulina, o Grécio, que eu acompanho também, tanto a Flavinha quanto o Grécio nas redes sociais. E hoje eu estou tendo aqui o prazer, depois de um tempo difícil para marcar pelos compromissos, mas hoje estamos aqui para discutir um pouco do São Paulo, tentar responder as perguntas que chegam. O nosso compromisso é esse, com os formadores de opinião. Vocês têm uma grande audiência e já estávamos para marcar. E hoje deu certo, estou à disposição, viu, Marcelo? E um prazer revê-lo. Legal, Júlio. Bom, só para explicar rapidinho, nós temos aqui duas pessoas bem influentes aí, né, no mundo São Paulino, a Flavinha e o Grécio, não só no mundo tricolor, mas no esporte em geral. Então, eu vou mais intermediar aqui, mediar as perguntas para que eles façam. Viu, Júlio, nós também teremos mais 4 perguntas gravadas para você, daqui a pouquinho a gente coloca no ar. Mas, sem perder tempo, eu vou falar para a Flavinha, então, fazer a primeira pergunta dela para o Júlio Casares. Boa noite, Júlio. Uma honra estar aqui fazendo essa entrevista. Como você disse, a gente já estava tentando aí que desse certo há algum tempo. Eu queria te agradecer antes de mais nada. Júlio,
foi veiculada em alguns canais do São Paulo, inclusive na OneFootball, uma foto do senhor almoçando com o Vinícius Pinotti, que é um dos pilares aí da candidatura do Natel. E esses sites começaram a especular uma possível aliança sua com a chapa do Natel. O quanto isso tem de real? Bom, Flavinha, é um prazer, boa noite a todos. Como eu sou uma pessoa que eu converso sobre o São Paulo com quem for me convidar para conversar sobre o São Paulo. Mas é total especulação. Imagina, nem falamos de questões políticas atuais, falamos de São Paulo como um todo. E eu faço, para você ter ideia, Flavinha, eu estou dormindo 4 horas por noite. Então, eu tomo café com A, tomo café com B, com C, converso com pessoas que já me apoiam, converso com pessoas que estão em outra chapa, converso com torcedores, formadores de opinião, conselheiros, sócios torcedores, porque essa é a função de uma pessoa que teve, ao lado de uma coalizão, um slogan Juntos pelo São Paulo. Ser juntos é todos aqueles que tiverem imbuído de discutir o São Paulo numa forma de alto nível, independente de posições políticas, eu devo estar presente, ouvir. Às vezes você ouve um adversário, é importante. O meu respeito à chapa adversária sempre foi muito significativo. Eu nunca menciono o nome de nenhum pré-candidato, quando era pré-candidato, nem do candidato agora da chapa branca. Eu não menciono porque eu acho que eu devo respeitar essa contenda democrática e também devo respeitar a inteligência do internauta, do telespectador, do ouvinte, do leitor. Por isso que eu faço as coisas em claro, né? Então, esse encontro foi num restaurante, não tinha que esconder nada. E se a pessoa que tirou a foto, essa sim, estava muito preocupada em registrar. Mas a partir da semana que vem, talvez eu divulgue a agenda, aí eu coloco a foto antes, aí não precisa de alguém tirar a foto do carro. Mas eu acho isso perfeitamente natural, eu levo isso com perfeita tranquilidade, porque eu estou aqui, repito, apresentando propostas. Eu não vou ficar na fulanização. Pessoa A, B, eu falo de propostas. E estou aqui à disposição para falar com vocês de todo tipo de proposta. E se amanhã alguém quiser conversar comigo, almoçar comigo, tomar café comigo, eu não vou perguntar antes para ele a opção política. Se eu puder, se eu tiver agenda, eu faria. Tá bem, muito obrigada, candidato. Obrigado. Legal. Boa explicação, boa pergunta da Flavinha também, até para dirimir dúvidas, né, de quem vê uma foto e às vezes coloca uma legenda e vai passando adiante. E o Júlio está aí para explicar, ele mesmo falando. Explicação legal. Grécio, sua pergunta para o Júlio. Boa noite, Júlio. Esse momento do São Paulo se fala muito em dívidas, né, problemas financeiros, e a pergunta que eu queria te perguntar era sobre a dívida de São Paulo, né? E eu também queria te perguntar qual a culpa do Conselho de Administração nisso tudo, na qual o senhor faz parte. Ô, Grécio, aliás, eu te acompanho. Eu sei que você é um defensor do São Paulo S.A., da separação do social. Eu te acompanho e acho que é legítimo todas essas colocações. Veja, nós temos um sistema em que o São Paulo é associativo. O São Paulo trouxe as glórias desde 1930 de forma associativa. Isso não significa que o São Paulo tem que fechar os olhos para um outro formato. Quando ele existir de forma legal e tiver ampla discussão do que é essa situação política de representatividade orgânica de uma instituição como São Paulo. Falando da dívida que você mencionou, ela é uma dívida que não nasceu nessa gestão, ela vem de forma acumulativa e que ganhou grande proporção nesses últimos 5 anos. Eu não tenho dúvida disso. O Conselho de Administração é um órgão que foi recém-criado pelo novo estatuto, onde eu faço parte, onde o vice-presidente, meu concorrente na chapa adversária, faz parte, até porque ele é vice-presidente do LE, e, portanto, ele faz parte, e como outros membros fazem parte. O Conselho de Administração ele tem atribuições estabelecidas no estatuto, recomendar, orientar, fiscalizar de forma grande o orçamento macro, mas a parte de futebol, onde 85% dos custos e investimentos estão descritos ali, não tem uma exceção. O Conselho de Administração não dá opinião, nem antes, nem prévia, nem depois, porque essa é uma autonomia estatutária para o presidente, que representa a diretoria executiva. Eu não sei se você sabia, essa é uma questão que muita gente coloca, puxa vida, o Conselho de Administração deixou chegar nesse ponto. Não, o Conselho de Administração ele não tem condição de gerir, ele não é um órgão executivo, ele não faz parte
da execução da gestão. Ele é um órgão de recomendação, orientação, fiscalização, mas ele não compõe, junto com o presidente e o seu diretor financeiro, a dívida, o investimento. E mais do que isso, o Estatuto prevê que 85% que compõe essa dívida, que é o futebol, o Conselho de Administração não pode opinar, nem previamente e nem posterior. O que nós fazemos é cobrar o orçamento, e já fizemos isso publicamente, convocando para lá o Raí, o Lugano, o Pássaro, o próprio presidente, a explicar o descompasso do investimento na área do futebol. Agora, veja só, Grécio, como as coisas têm que ser colocadas. Nós, que estamos lá representando São Paulo, nós temos que ter também a confidencialidade de assuntos estratégicos. Imagine se eu colocasse questões que o Conselho de Administração vetou, discutiu, documentou, mas se eu colocar isso para o mundo exterior, vai para os blogs, vai para as notícias, e isso vai fazer um mal para o São Paulo ainda maior do que a dívida que já é grande. Então, nós temos que ter a responsabilidade, porque, infelizmente, as pessoas, às vezes, agem com a política dentro da sua prioridade. E a minha prioridade, Grécia, é o São Paulo. A minha prioridade, que faz eu largar o conforto da minha atividade profissional, onde eu estou muito bem há 30 anos, é porque eu amo o São Paulo e chegou o momento de profissionalizar o São Paulo. Então, o que eu estou respondendo a você com tranquilidade é, primeiro, não tem oposição mais e não tem situação. Misturou tudo. Se quiser, eu explico. Segundo, é falar essa questão de conselho de administração. Não, o conselho de administração é um órgão de recomendação que foi criado há pouco no Estatuto e ele não é executivo. E segundo, o seu vice-presidente é o concorrente à chapa branca, meu adversário. Então, não existe corresponsabilidade, não. A área de futebol é gerida pelo presidente, pelo diretor financeiro e pela diretoria de futebol. Eles são responsáveis por 85%, cujo estatuto não prevê a nossa opinião prévia, nem o nosso veto a algum tipo de tema ou contratação efetuada. Se ela é boa, se ela é ruim, se o investimento é ruim ou não, os resultados respondem por si só. Ô, Júlio, eu gostei muito da sua frase. Não existe mais oposição nem situação. Misturou tudo. Se o seu slogan é juntos, né, pelo São Paulo, eu acho que, na teoria, às vezes muita gente fala que isso é utopia. Mas eu acho assim, se todo mundo quer o bem do time, daquele clube do coração que você nasceu, aprendeu a amar, eu acho que esse é um bom momento para o São Paulino, os diretores, toda a parte diretiva do São Paulo está pensando. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como que faz, então, essa via de duas mãos, né? Quando você tem paz no campo, aí a diretoria trabalha bem também. Isso é uma máxima do futebol, né? Porque se o time está ganhando, a diretoria vai dando passos largos. Mas tem a outra mão também. Se você tem paz na diretoria, você consegue passar isso para o campo também. Não só o São Paulo, né? Os grandes clubes do futebol paulista estão vivendo um momento conturbado de eleições, de algumas guerras internas. Então, como é que você vê essa via de duas mãos, Júlio? Marcelo, você colocou um tema que é fundamental, onde nós, através de uma coalizão que foi construída há 1 ano e meio atrás, não é agora, onde um plano de gestão foi elaborado há 10 meses atrás, não é de agora, e as candidaturas nasceram disso tudo, desse entendimento. Quando nós optamos pela cor grafite, ela tem um simbolismo de escrever uma nova história para o São Paulo, com a junção de pessoas, juntos. Vejam só, eu tenho na chapa para a presidência do Conselho Deliberativo o Aires de Abreu, um grande advogado, que sempre foi um opositor muito mais raiz do que muitos que apoiam a chapa branca. Eu tenho meu coordenador geral de campanha, o ex-presidente multicampeão José Eduardo Mesquita Pimenta, que foi o adversário do Leco na última eleição. E temos lá nós, que dentro da situação de Marcelo Portugal Gouveia, Juvenal e com o Leco, nós fomos críticos, embora apoiando dentro da governabilidade, mas crítico. Até porque, com essa minha posição de independente, eu nunca fui o preferido do Leco para a escolha de um nome dele para presidente. Então, o que você falou é importante para que a gente consiga. Primeiro, e é um movimento que cada dia cresce mais, nós já temos uma grande maioria de conselheiros, de sócios, porque as pessoas estão cansadas de ilações, ataques pessoais. Eles querem proposta na mesa. E nós fizemos um plano de gestão que o sócio, o torcedor, e o conselheiro aprovou. E é isso que nós queremos traduzir. O meu nome veio depois, o nome do outro veio depois. É essa junção que tem, na sua grande formação, o amor ao São Paulo, que nasceu de forma divergente, mas que buscou a convergência, é que nós vamos dar paz ao São Paulo. Primeiro, dando exemplo fora do campo.
e depois exigindo que dentro de campo tenha profissionalismo, entrega, compromisso com o resultado, mentalidade vencedora. E depois a paz vem, naturalmente, com cada um fazendo a sua parte. Como numa empresa. Um tem que dar audiência, outro tem que vender audiência, o outro tem que produzir e colocar no ar essa audiência. Nós vamos fazer isso com futebol. Tratar da dívida com responsabilidade, com austeridade, mostrando que a profissionalização é o melhor caminho, governança, compliance, normas de compliance, mas, sobretudo, meritocracia. O profissional vai ter um salário bom se ele compor o fixo e o variável por bônus e resultados. Metas profissionais, como qualquer empresa. E acho que, com isso, Marcelo, nós vamos atingir uma paz, porque a paz só vem quando há transparência, ética, comprometimento e resultado. O resultado no jogo, às vezes vem, às vezes não. O que a torcida quer é um time se entregando em campo. O jogo pode ter uma derrota, mas que ela seja eventual e que ela não tenha uma aceitação tácita de que aquilo é normal, de que aquilo pode ser frequente. Amanhã eu tento ganhar. Não. A derrota tem que doer. E é isso que nós, nesta coalizão, que nasceu há 2 anos, que tem um plano de gestão formatado em 10 meses e que originou uma chapa que reúne homens da situação e da oposição, uma mudança de quadro para o futuro do São Paulo. É nessa linha que nós vamos buscar paz. Legal, obrigado, Júlio. Agora mais uma pergunta da Flavinha Lafayette. Júlio, tudo bem? Então, o senhor... Queria saber como que o senhor enxerga o papel dos conselheiros nesse momento de crise, onde a gente não vê nenhuma parte, nenhuma tomada de decisão por parte do presidente Leco. E eu queria saber se o senhor não se preocupa ao ver que esses conselheiros, ao longo aí da campanha, parecem estar se importando mais com coisas supérfluas, tipo pista de skate, sauna, do que propriamente com futebol. Isso é muito discutido o tempo todo entre os torcedores, é algo que nos deixa, eu, enquanto torcedora, extremamente preocupada, e eu queria saber como que o senhor vê tudo isso. Olha, eu vejo assim, Flávio, eu sou São Paulino, eu sou do futebol, o core business principal é o futebol, é a minha preocupação em 80%, 90% da minha atividade dentro do São Paulo. Mas eu tenho que reconhecer que, às vezes, uma comunicação colocada dentro de um contexto, ela não tem a realidade dos fatos. O conselheiro tem que se eleger, e quem vota no conselheiro é o sócio, que também é São Paulino, embora tenham outros torcedores que usufruem da área social do clube. Mas o sócio, e esses que mencionaram, foram pensados, foi para a mídia, mas são São Paulinos, grandes São Paulinos. Se você for nos jogos do São Paulo, você os encontrarão em todos os jogos. O que nós precisamos entender é que nós, embora podemos criticar uma ação ou outra, nós não podemos demonizar um sistema que tem conselheiros muito sérios. A sua grande maioria é séria. Então, nós não podemos demonizar o sistema, inclusive elaborado, trabalhado por pessoas que usufruíram desse sistema. Foram conselheiros, foram prestadores de serviço à ação e querem demonizar esse sistema, escolhendo o conselheiro como um bode expiatório. Claro, o conselheiro que tem origem mais ligado ao social, ele trabalha no social. E o meu projeto de autonomia da área social é exatamente nessa linha. Aliás, bela oportunidade, Flávia, que você me deu de responder. A separação do clube social, vou antecipar talvez uma pergunta do Grécio, ela tem que tomar cuidado porque ela depende de estudo tributário, jurídico, patrimonial, matrículas em questão de leis imobiliárias. Não é uma coisa tão fácil. Mas eu estou dando o primeiro passo, Flávia e Grécio. Por quê? Ao dar autonomia à área social, eu quero que a gestão do social seja profissionalizada e 90% do meu esforço fica voltado para o futebol profissional, da base, do marketing, do estádio, da área financeira, do realinhamento dessa dívida e São Paulo Futebol Clube e futebol. Esse vai ser meu empenho. Agora, claro que eu vou olhar o orçamento da área social autônoma, que eu chamo, da autonomia da gestão, que eu chamo. Até porque nós vamos trabalhar com receitas e homens de marketing voltado para aquela área. Por exemplo, se você tem um evento do vôlei, do futebol de salão, da quadra de tênis, cabe ao marketing do clube trazer parceiros para aquela atividade. Com isso, o usuário vai ficar feliz, o conselheiro vai ficar feliz, o sócio vai ficar feliz, porque eu vou estar liberado em quase 100% do meu tempo para tratar de futebol, de futebol, de futebol e de futebol, que é a razão do nosso amor pelo São Paulo. Está aqui esse símbolo, e eu não tenho dúvida que estamos fazendo certo. Agora, se eu falasse, vamos estudar a separação do clube, vai ficar mais uma comissão que vai trabalhar por um bom tempo e talvez, no final, o estudo seja complicado pela questão e pela inviabilidade jurídica, tributária e financeira.
Eu também não posso dar tiro no pé e tenho que ter responsabilidade. Agora, eu garanto a você que as pessoas que estão trabalhando para se elegerem no social, eles têm que falar das melhorias para o sócio e também da sua São Paulinidade. E eu não tenho dúvida que essas pessoas estão comprometidas com o São Paulo. A gente tem que tomar muito cuidado com algumas notícias que saem, da forma que saem. E eu, olha, reitero aqui, demonizar o conselho, o conselheiro, não é o melhor caminho. Pelo contrário, o São Paulo foi tricampeão do mundo, o 633, hexa brasileiro, com essa estrutura. Ali estava errado, os conselheiros ali serviam. Então vamos ter um pouco de equilíbrio para dizer o seguinte: eu quero pensar no futebol e eu vou pensar no futebol. Eu vou profissionalizar a área de futebol, nós vamos trabalhar com meritocracia, normas de compliance, rever profundamente a estrutura do futebol, trabalhar com tecnologia na sua base, fazer um realinhamento financeiro e administrativo e pensar no estádio, através do Concept Hall, o Morumbi Concept Hall, que eu criei, uma nova ativação para o estádio. É trabalhar com responsabilidade. E só quem tem experiência, não é só formação acadêmica, mas experiência na iniciativa privada, nas áreas que trabalharam. No São Paulo, como eu trabalhei muito no marketing, fui 4 vezes com a maior votação da história do São Paulo. E com um plano de gestão no marketing super premiado, que nós vamos fazer de novo. Pode ter certeza que nós vamos discutir qualquer outro formato de separação, parceria, legislação, etc., de formação de um novo sistema associativo, desde que a dívida do São Paulo comece a dar sinais de realinhamento e um oxigênio de custeio comece a aparecer. Bom, daqui a pouco nós vamos para as 4 perguntas gravadas, mas antes dessa bateria de 4 perguntas, mais uma pergunta do Grécio para o Júlio. Júlio, você falou sobre a questão de clube-empresa, e eu queria ir nessa parte também. Você falou sobre a questão do projeto que se teve, que está dentro do São Paulo Futebol Clube. Por que não existe a transparência de mostrar para a torcida essas questões tributárias que você diz que não se passou, né, não é bom para o São Paulo, ou algo desse tipo? Eu queria saber, não seria bom mostrar para a torcida essa transparência, não só ficar na fala dos diretores ou dos conselheiros do São Paulo Futebol Clube, ter mais transparência? E o que você sabe, o que você acredita que seria o clube empresa para o São Paulo Futebol Clube? Tá vendo, Grécio, como acertei que você ia fazer essas 2 perguntas? Eu te acompanho e você está certo, é isso mesmo. Eu quero te colocar que eu assumo compromisso de transparência e ética comigo. Com os outros eu não vou falar. Eu não era presidente, agora comigo tudo que chega na mesa vai ser colocado. Aliás, nós vamos ter a live do presidente. Nós vamos colocar periodicamente com a diretoria as questões que afligem, boas e ruins, para trazer o torcedor bem informado. O que eu quero te dizer, Grécio, é o seguinte, que comigo não vai ficar parado. O clube empresa, que não tem ainda uma legislação totalmente afinada, sancionada de como ela vai funcionar, ela é algo que será analisada. Claro que o São Paulo tem que analisar todas as propostas que surgem, todas. E todas serão analisadas com o início da sua análise, com o meio do seu estudo e com o fim da sua divulgação. Comigo será divulgado, eu não posso falar por terceiros, tá certo? E segundo, o clube empresa é uma medida que pode ser um caminho para o futuro. Agora, o São Paulo tem uma dívida que só aumenta. O São Paulo tem uma dívida que só aumenta. Vamos imaginar que chega um parceiro que quer fazer essa parceria no sistema clube-empresa. Eu não vou fazer isso agora com a dívida do São Paulo arrebentada. Para a minha ação valer mais, eu tenho que valorizar a minha ação, eu tenho que realinhar a dívida. Quero saber como essa dívida foi contraída. Quero uma radiografia dessa dívida. Dinheiro a dinheiro, contrato a contrato. Como ela foi concebida. Isso sim nós vamos estudar. Agora, pode ser que no futuro, num outro cenário, nós vamos discutir isso, mas com o São Paulo saudável. Você, Grécio, quando você entra numa negociação, você tem que entrar de pé, não com o chapéu na mão, com o pires na mão. Falar em clube empresa hoje é beneficiar investidores em detrimento de um formato do São Paulo. Nós vamos acertar a casa, colocar o São Paulo no rumo. E aí sim, poderemos, quando existir essa lei, que outros clubes estiverem assumindo esse caminho, podemos discutir isso internamente. Não vamos esquecer que o modelo associativo, que já nos deu muita glória, eu não estou dizendo que ele deve ser permanente, mas ele nos deu muita glória. E o sistema foi associativo. Também, alguns formatos de clubes, empresas no Brasil, têm dado sinais de péssima administração. Né? Não vou aqui enumerar, vocês sabem. Isso não significa que uma coisa anule a outra. Né? O Barcelona e o Real Madrid não são clube-empresa. Porém, tem outros exemplos de clube-empresa, como o Bayern, de um grande sucesso. Nada anula outra coisa. Porém, nós não podemos ter algo pronto, que esta é a verdade verdadeira, do negativo ou para o positivo. Nós vamos saudar o São Paulo, nós vamos fazer com que o São Paulo fique em pé, negocie em pé com seus credores e negocie em pé qualquer parceria futura.
Falar em clube empresa hoje é jogar as ações do São Paulo que estão em baixa no colo de investidores. E isso, com a minha experiência, com o meu conhecimento, do meu grupo, do nosso plano de gestão, nós não podemos permitir fazer. Você tem a certeza, Grécio, é muito jovem, nós vamos trabalhar forte para que o São Paulo, quando tiver que sentar à mesa um dia com o investidor, num modelo ou no outro, falará alto, falará com credibilidade, não falará para baixo. Falar em clube empresa agora seria um desserviço. Tá? E nós não vamos fazer isso. Nós vamos trabalhar para realinhar essa dívida. Também não falaria bravata. Eu vou pagar a dívida. Quem fala isso prova o completo desconhecimento de que é uma gestão. Eu posso falar, vou realinhar, mudar um perfil, discutir e diminuir. E diminuir para garantir um custeio, um oxigênio para o dia a dia. Isso sim é responsabilidade. Agora, eu não vou colocar bravata. A minha experiência, a minha biografia não permite fazer esse tipo de coisa. Espero ter respondido, Grécio. Mas, com a gente, todas as propostas, através da transparência e principalmente da ética, que é um dos pilares do nosso plano de gestão, será comunicado. Tudo será com prazo. Ele terá um prazo para começar o estudo, um prazo para ser elaborado e um prazo, após criticado internamente, ser colocado e exposto ao grande torcedor. Eu fui diretor de marketing, Grécio, e tudo que nós fizemos foi nessa linha. Transparência absoluta. Por isso, faremos a live do presidente depois de forma periódica. Júlio, desculpa minha leiguice, rapidinho, mas esse projeto não está no Conselho de Administração no que o senhor faz parte. E você falou sobre o Barcelona e o Real Madrid. O Barcelona e o Real Madrid são dois clubes associativos mantidos por um estado, né? Que é a Catalunha e Madrid, que é bem diferente do São Paulo Futebol Clube. Só em cima disso, o projeto não está no Conselho de Administração? Olha, se ele chegou no Conselho de Administração, ele não foi nos dado publicidade disso. Agora, o vice-presidente da chapa adversária está lá. Não sei se você fez essa pergunta para ele. Talvez você deve ter feito, que é importante. Eu não tenho conhecimento. Eu posso falar daqui para frente, sabe, Grécio? Eu falo daqui para frente. Para construir o São Paulo novo, e nós vamos construir, é assim, é olhando para frente. Quanto ao Real Madrid e o Barcelona, se ele é mantido por A, por B ou C, ele é associativo. E eu não estou demonizando o clube empresa. Pelo contrário, será discutido no tempo certo e na forma certa. Você concorda comigo que as ações hoje estão em baixa? Nós vamos ter que fortalecer as ações do São Paulo, com política, com credibilidade no mercado, com realinhamento da sua dívida, discutir contrato a contrato que tem o São Paulo e que forma essa dívida, para aí sim pensar em formulações assim. Aí sim, nós vamos discutir com tranquilidade. Você vai me cobrar, com certeza, estarei à disposição para que na nossa gestão você receba essa informação até previamente. Eu não posso falar por passado, por pessoal. Você deve perguntar, se você já não perguntou, para o candidato da chapa adversária, porque ele já esteve aqui. Já perguntou? Perguntou, Grécio? Não entendi. Você já Na verdade, nós falamos sobre o clube empresa. Sim, perguntamos, não, com certeza. Sobre o trabalho, sobre a separação. A pergunta que você fez para mim, você fez para ele? Sim, perguntamos sobre o clube empresa para o Roberto Natel na última live. Sim, ele falou que também que é o pensamento de todos os conselheiros de que o São Paulo deveria ser mantido. É por isso, Grécio, que eu estou te colocando com a maior transparência. Tudo que chegar a mim, da minha gestão para frente, eu respondo. Para trás, eu não sei, eu não conheço. Legal. Olha, nós estamos entrevistando, um prazer aqui receber o Júlio Casares, candidato a presidente do São Paulo Futebol Clube. Nós teremos eleição em dezembro. Nós estamos com o Grécio, também com a Flavinha. Mas, como eu disse ao Júlio, nós temos mais 4 importantes perguntas para ele, gravadas, de pessoas que vivem muito também em São Paulo, gostam de São Paulo, questionam o São Paulo, criticam, né, o São Paulo, elogiam. Claro. Então, Júlio, agora uma sequência de perguntas para você gravadas. Nós vamos começar com José Renato Santiago, escritor e historiador. É a pergunta do José Renato. Boa tarde, Casares. Boa tarde a todos os amigos são paulinos, tricolores como eu, que estamos aí nessa fase de transformação para que o clube volte a ser aquele clube que nós sempre almejamos. Casares, a minha pergunta é direta com relação ao quanto as ações de marketing de São Paulo, um assunto no qual você é um especialista, deveriam ser mais levadas a sério, né? Eu digo isso até por uma questão pessoal,
Esse ano São Paulo fez 90 anos. Né? Não se viu nenhuma ação efetiva do clube com relação a isso. São Paulo fez, há uns 15 dias atrás, 50 anos do título de 70. Um título importante na história do clube. E nada foi feito pelo clube também. Certo? Eu lembro na época dos Minutos, o São Paulo tinha um expressinho que iam e era um grande diferencial do clube, essa aproximação com o torcedor. Né? Hoje eu, um torcedor, tive que publicar livros, o qual eu paguei do meu bolso, para isso ficasse registrado. Porque o meio que isso é feito dentro do clube é um meio nebuloso e muitas vezes a gente não sabe quais as verdadeiras motivações. O que é que você acha disso? Pode ficar à vontade, Júlio, com essa colocação do Zé Renato Santiago. Marcelo, eu não consegui ouvir. Oi, conseguiu ouvir, Júlio, o que o Zé Renato perguntou para você sobre as ações de marketing que eram feitas? No caso dele, ele está escrevendo até livros, né? Com o próprio dinheiro do bolso e nada está sendo feito. Marcelo, o que foi? Desculpa, não estou ouvindo. Você conseguiu ouvir a colocação do José Renato Santiago? Não ouvi nada. Tudo. Tá, então vou refazer para você bem rapidinho, resumidamente. Tá legal. Ele falou que as ações do São Paulo eram muito bem conduzidas, principalmente nos anos 90. O São Paulo fez 90 anos, ninguém fez nada. Ele lembrou do Expressinho. Ao mesmo tempo, ele mostrou o livro que torcedores como ele escrevem livros para resgatar a memória e contar a história de São Paulo. Como é que você tem visto tudo isso, né, diante de um conhecimento vasto, muito grande que você tem? O que você sente nesse momento? Agora sim, eu quero saudar o José Renato, ele está certíssimo. Nós criamos o Gesto no São Paulo em 2002 com o Marcelo Portugal. Antes disso, eu ajudei lá o Jaime Franco e o Fernando Casalderrey quando o Morumbi teve problemas de trepidação. E o pensamento de marketing, nós ganhamos prêmios de 2004 até 2010 com grandes ações. Eu não vou discorrer aqui, que vocês sabem o que nós fizemos na área de marketing. O Zé Renato está certo. O São Paulo parou no tempo e nós precisamos, para retornar um pensamento de marketing, profissionalizar o setor, trabalhando o São Paulo como uma marca e também como um produto de venda. E o São Paulo precisa ter um plano diretor de marketing, um plano diretor para 10 anos, porque o grande problema, veja bem, eu trouxe a Warner para o São Paulo. Depois disso, numa outra gestão, rescindiram com a Warner. Então, tem muita falta de continuidade de bons projetos. E eu falo, assim, com tranquilidade a respeito, porque nós fizemos um trabalho de marketing que foi referência naquela época. Quem não se lembra, vendemos grama, camisas comemorativas, 433, 533, 633, contrato com a Warner, as embaixadas, o Morumbi Conceptivo, assim por diante. Eu não quero ficar falando do nosso trabalho, mas ele está lá em registro histórico. O que nós precisamos, Marcelo, e ao professor José Renato entender, é profissionalizar a área. Ele está certo. Mais do que isso, eu vou dar aqui em primeira mão que nós vamos criar um grupo chamado Torcedor Raiz. O Torcedor Raiz é esse que escreve livro, que faz layout de camisas, tem vários aí, eu tenho alguns amigos, o Eduardo e outras pessoas que fazem trabalhos maravilhosos. Esse grupo Torcedor Raiz, eu estava conversando outro dia com o Henrique Castelli, que é um grande torcedor, vai fazer com que a gente tenha um fórum permanente de ideias. E o grupo Torcedor Raiz vai trazer para aquele mobilismo que às vezes o executivo tem, porque ele não vê a conotação de quem está fora, na arquibancada, lutando, como está o Grécio, como está a Flavinha, como está o Zé Renato que ligou agora. Esse torcedor raiz, ele vai estar levando essa informação técnica do sentimento popular para a área de gestão. Esse é um projeto que nós estamos delineando e é mais uma das ideias que nós estamos colocando em prática, entre todas que estamos divulgando. O professor Zé Renato está certo. Legal. Vamos, então, à próxima pergunta. É até um prazer para mim chamar essa pergunta aqui, que eu trabalhei com ele uma época, jornalista, Rogério Barolo, canal do Barolo. Também tem um questionamento para você, Júlio. Fala, pessoal, tudo bem? Rogério Barolo na área. Nessa terça-feira eu tenho um encontro com o Júlio, nós vamos bater um papo, falar sobre o São Paulo, mas eu já queria adiantar uma pergunta para ele, se ele pensa em fazer uma verdadeira faxina no São Paulo, porque eu acho que é absurdamente necessário se fazer uma limpeza, desde Raí, técnico, esse projeto de treinador, e alguns jogadores que não deveriam nem passar perto do Morumbi,
E eu queria saber dele se ele vai fazer isso mesmo, se ele pretende fazer uma limpeza no São Paulo, ou a torcida pode esperar poucas mudanças. Um forte abraço e amanhã a gente se encontra, Júlio. Fiquem com Deus, forte abraço. Tá aí, grande Rogério Barolo. Deu para entender, Júlio? Ouvi, viu, Marcelo? Traduz para mim que eu não ouvi nada. Olha, resumindo é o seguinte, ele falou de uma palavra que é uma palavra que às vezes é muito usada no futebol, ela é um pouco pesada, mas ele usou. Vocês, da nova gestão, caso ganhem as eleições, vocês pretendem fazer uma faxina administrativa, faxina no clube em geral? Então, essa foi a pergunta do Barolo. Bom, primeiro eu quero saudar o Barolo, que é um grande São Paulino, formador de opinião. Inclusive, devo estar com ele tomando café essa semana. É uma pessoa que eu prezo muito, um grande jornalista e um grande São Paulino. Eu não tenho dúvida que o nosso pilar deixou claro que o nosso core business futebol, tanto na reestruturação, na Barra Funda, na base, será profunda. Ao lado de uma austeridade financeira e de uma diminuição da nossa estrutura. São pilares que requerem, eu não digo a palavra faxina, mas uma reestruturação profunda. Quando você fala isso, você pode imaginar o que vai ser. E não é só de pessoas, não. Ela é de procedimento, ela é de norma de fazer, ela é de postura administrativa, ela é de postura profissional, ela é de comunicação adequada, mas, sobretudo, da responsabilidade de que cada centavo do São Paulo deve ser encarado com muita seriedade. Faremos sim essa reestruturação. Faremos sim, porque se fosse numa empresa privada, que o Grécio fala de clube-empresa, isso já tinha mudado há muito tempo. Mas agora nós não temos um modelo clube-empresa, mas terá lá um presidente com uma gestão profissional que vem de uma empresa. Eu sei ler orçamento, sei pesquisa, e mais do que isso, nós vamos ter uma equipe altamente técnica, amparada num plano de gestão muito determinado, para dizer aos colaboradores a responsabilidade. O que eles têm que fazer dentro de uma nova filosofia. Portanto, a reestruturação será profunda, dentro do conceito, dentro de pessoas, dentro de filosofia e de processos. Isso não se faz verbalmente, tem que ser feito no primeiro dia, após a posse, você começar a trabalhar. Então, Barolo, fique tranquilo que isso nós vamos fazer, até porque, se nós estivéssemos entregando resultado financeiro e legado esportivo, nós não precisaríamos mudar. E nós não estamos fazendo isso há muitos anos. Então, a necessidade de mudança é premente. Legal. Queria deixar mais uma vez registrado um forte abraço para o Barolo aqui. E vem aí agora o Sombra, do canal do Sombra, da Rádio Energia 97, com mais uma pergunta para o Júlio. Aqui é o Sombra do canal Sombra Tricolor e também da Rádio Energia 97. Tem uma pergunta para você, Júlio Casares. Queria saber, você acha que ainda é possível o São Paulo ter shows no seu estádio? Como fazer para recuperar os shows para o estádio do Morumbi, uma vez que o São Paulo perdeu praticamente todos os seus eventos e shows para o estádio do Palmeiras? Muito obrigado pela sua resposta. Ô, Júlio, o Sombra pergunta o seguinte, dá para recuperar aqueles shows antológicos, né? Eu fui muitos shows, o Supertramp, Hollywood Rock, que tinha no Morumbi. Eu era frequentador assíduo do Morumbi nos shows que tinham lá, né? Então ele tá perguntando, dá para recuperar os shows que o São Paulo, né, e o Morumbi acabaram perdendo para outras arenas? Como fazer isso? Muito boa pergunta do Sombra, que eu reputo também um grande profissional, um grande São Paulino. Às vezes ele coloca fotos raiz lá do tempo, e ele é um pouquinho como eu, mais jovem, né? Da década de 80, eu sou mais da década de 70, um pouquinho de 60, e ele coloca fotos raiz da arquibancada, eu curto muito, que eu adoro os São Paulinos que têm essa história dentro de si, e o Sombra tem. Respondendo a essa boa pergunta do Sombra, Marcelo, o Morumbi Concept Hall nós criamos com o efeito de preparar o São Paulo para que tenha o charme de um grande estádio, com a modernização e, principalmente, sendo uma plataforma de eventos de médio e de grandes shows, até de pequenos, quem sabe, com shows intimistas, que é uma das ideias que nós teremos. Você pode fazer show para 1.000 pessoas ou para 100.000 pessoas, depende do modular, depende do aspecto modular, de como você vai trabalhar isso. O que nós vamos fazer para que os shows voltem ao Morumbi, Sombra? Primeiro, tivemos a construção de arenas modernas, com melhor acústica, com melhor condição de estacionamento, com melhor condição tecnológica, que foram os estádios de co-irmãos na capital, na Zona Leste, e outra aqui na Água Branca. Esses estádios
estádios nasceram para isso, só que temos um detalhe de diferença. Esses estádios têm dívida com os seus investidores. Portanto, uma tem uma construtora, que tem que se pagar essa dívida com a construtora, ou seja, a prioridade é a construtora fazer o seu cronograma. E lá, na Zona Leste, a dívida é com o poder público, que todos nós conhecemos. Qual a diferença do nosso São Paulo Futebol Clube? Nós temos um estádio maravilhoso, grande, um dos maiores do Brasil, o maior particular do Brasil, pago, quitado, totalmente nosso. O que nós temos que fazer para entrar nessa concorrência? Nós podemos cobrar preços convidativos para que o investidor opte pelo Morumbi, né? Se uma arena que tem o seu compromisso X em devolver para o seu investidor um valor, nós podemos abrir para os grandes agentes desse mercado de entretenimento e música e shows um valor acessível para que a gente entre concorrencialmente, porque nós temos um estádio totalmente pago. Nós não precisamos que o investimento seja pago para A, B ou C, o que é normal na planilha. Nós temos que fazer o nosso preço, a nossa condição negociada, e isso pode atrair um calendário maior para o Morumbi. Então, se você tem uma arena que cobre um X de valor, nós podemos comprar um X menos Y menos B menos A, para que esse valor concorrencial entre na margem de um bom resultado dos seus promotores. O Morumbi vai voltar a ter ativação. Eu criei o Concept Hall. O que eu vejo hoje? Falta de ativação. O Morumbi Concept Hall, que tem restaurantes, academia de ginástica, buffet infantil e várias unidades, foi uma criação nossa, onde o anel térreo do Morumbi, antes marginal, passou a ser um anel premium, um anel de camarote da família, e que isso vai voltar com ativação. E que é a ativação? Ativação vou contratar um profissional remunerado com visão de shopping center para que você consiga, através de uma pessoa remunerada que vai ganhar por um fixo e mais resultados por variáveis, ou seja, o que ele atrair de resultado de eventos para o Morumbi, para que a gente discuta lançamento de automóveis, simpósios, seminários, shows intimistas, grandes, médios, pequenos, mas que traga atividade para o São Paulo o tempo todo. E isso se faz com profissionalização. Não é um conselheiro, não é um sócio, não é um amigo, não. Isso é uma pessoa que tem um handicap, um know-how, uma experiência que já fez isso através de um shopping center, de uma casa de espetáculo, que vai assumir a gerência desse negócio, desse produto, desse business chamado Morumbi Concept Hall. Nós tínhamos prometido 4 perguntas, mas nós tivemos um probleminha técnico. A pergunta do Felipe Sandri, para a gente rapidinho responder, porque chegou para a gente, se você, Júlio, traria de volta Rogério Ceni, por exemplo, como treinador, e Muricy para diretor. Acho que grande parte da torcida tricolor deve ter isso na cabeça. Marcelo, eu tenho lido uma série de especulações de diretor executivo. Isso, até em respeito aos profissionais que lá estão, eu nunca conversei nem com o Rogério, com quem eu tenho bom contato, uma boa amizade, mas não falo sobre esse assunto, e nem com o Muricy, muito menos com o candidato aí a diretor executivo. Eu sei coisas assim, o que eu posso dizer primeiro, nós vamos profissionalizar, nós vamos ter um diretor executivo de mercado, ponto pacífico. Segundo, nós vamos ter um CAF, um Comitê Avançado de Futebol, que vai avaliar as condições de um atleta a ser contratado, sua questão fisiológica, médica, performance esportiva e orçamentária dentro da realidade do São Paulo. Terceiro, se o resultado da eleição nossa for exitoso, como esperamos que seja, a minha primeira ligação, eu não cansei de dizer isso, vai ser para o Muricy. Eu vou ligar para o Muricy no dia seguinte, e se ele tiver com condição, porque ele também tem a vida particular dele e profissional dele, mas se ele tiver essa condição, dentro do nosso escopo, da nossa filosofia, da nossa estrutura atual, ele poderá ser, sim, que é um grande profissional, somar os nossos esforços. O Rogério Ceni dispensa comentários. O Rogério não só é um grande técnico, mas é um grande São Paulino. E o Rogério sempre será pauta de quando houver vacância no cargo. Hoje, o São Paulo tem um técnico que é essa gestão que tem que cuidar desse assunto. Mas tanto o Rogério como o Muricy são grandes São Paulinos. Agora, em nenhum momento, mas em nenhum mesmo, eu falei sobre essa possibilidade. E eu tenho lido bastante especulação a respeito. O que eu posso dizer é o seguinte, tanto o Muricy quanto o Rogério são grandes São Paulinos. O Muricy, eu já deixei claro que ligarei para ele após a eleição, no dia seguinte. Enquanto o Rogério, é uma questão de vacância do cargo, ele tem um compromisso de um bom trabalho fazendo no Fortaleza, vai depender de variantes. Mas ele sempre será uma pauta, né? Um técnico hoje muito, muito trabalhado, muito bem colocado, posicionado, fazendo um bom trabalho, e um grande São Paulino. Portanto, ele é um nome que sempre estará na nossa agenda. E o Muricy também.
mas sem nenhum comprometimento, não falei desse assunto, não vou falar, só leio, até porque nós temos que respeitar quem lá está. Né? Nós temos lá o Raí, temos lá o Pássaro, o Lugano, e temos lá o Fernando Diniz como técnico. O meu olhar é para o futuro. E para olhar o futuro, eu tenho que saber o que está acontecendo no presente, mas projetar o futuro com muita responsabilidade. É o que nós estamos fazendo. Mas são 2 grandes São Paulinos e 2 grandes profissionais. Legal. Olha, segundo a nossa produção, que a nossa produção aqui é comandada pelo presidente da empresa, né, o cara que já foi eleito presidente, o Anderson Chen. Então, ele disse que nosso tempo está quase acabando, passa rápido, né? Bate-papo bom. Vamos abrir, então, para as nossas últimas perguntas. A Flavinha vem aí, a Flavinha do Flavinha Futebol Clube, Flavinha Lafayette. Pois não, Flavinha. Júlio, como você falou, como o senhor falou, o senhor me acompanha nas redes sociais, né? Então você deve ter visto que eu abri ali a caixinha de pergunta para os torcedores. Vou prestigiar, então, a pergunta que teve aí o maior número no mesmo tema e passar ela para o candidato, né? Os torcedores, eles falaram que você fala muito da criação do programa de embaixadas, né? Mas que, com o tempo, esse programa ficou esquecido e abandonado. Então, eles querem saber se o senhor, se o candidato, quando presidente do São Paulo, irá dar atenção para essas pessoas que trabalham pelo clube e estão fora da cidade de São Paulo, que a gente sabe que são muitas, né? Então, passo a pergunta aí a maioria da pergunta dos seguidores para o senhor. Ok, Flavinha, é uma boa pergunta. As embaixadas fui eu que criei, nós criamos lá atrás. E o que você falou que elas foram abandonadas foi o que eu disse aqui. Deixam de dar continuidade aos grandes projetos, ou por uma questão de mudança de gestão, de opinião contrária, mas o projeto que funciona, ele tem que dar continuidade. Nós perdemos a Warner, nós perdemos as embaixadas no critério de organização e elas vão voltar. Elas vão voltar através de uma representatividade. O novo sócio-torcedor à distância, por exemplo, terá uma relação direta com as embaixadas. As embaixadas, até porque, quando eu criei, eu sabia do que eu estava fazendo, ela deve ser reposicionada. Nós vamos ter um coordenador na área de marketing responsável para essa relação com as embaixadas. Então, essa pergunta do seu seguidor é muito importante e ressalta a necessidade, reitera a necessidade de uma continuidade de um plano diretor para todas as áreas. Vamos imaginar que, quando eu chegar no meu mandato, tem um plano funcionando na área do futebol, na área da base, só porque foi um trabalho exitoso, mas mudou a gestão, um outro presidente assumiu, um outro diretor, que isso tem que ser abandonado. Não, tem que estar tendo continuidade. Então, dentro desse planejamento que a gente chama de plano diretor de cada projeto, nós brigaremos muito para que os grandes projetos exitosos, com resultados, como foram as embaixadas, volte. E é por isso que eu quero criar uma coordenação na área de marketing para que tome conta das embaixadas e elas tenham representatividade através de um novo sócio-torcedor que nós iremos reformatar no São Paulo. Legal, Júlio. Agora vamos para mais uma pergunta do Grécio, praticamente a última pergunta, Grécio. Capricha na última aí, Grécio. Júlio, nós falando sobre investimentos, eu queria fazer uma pergunta sobre economia e também sobre a questão dentro de campo. Primeiro, sobre a economia, nós sabemos que os clubes associativos eles têm dificuldades para buscar investidores, né? Vemos juros aí na questão de bancos que são altíssimos e é onde os clubes vão buscar hoje em dia. Hoje nós temos esse problema, né, com a questão financeira do São Paulo Futebol Clube. O próximo candidato, o outro candidato, o Roberto Natelli, falou que as dívidas do São Paulo podem chegar até aos 800 milhões até o final do ano com esse problema aí da pandemia. E eu queria te perguntar qual seria a solução para pegar investimentos, já que um clube associativo não dá segurança para o investidor. E na questão de dentro de campo, eu queria te perguntar qual a filosofia, uma crítica que a última gestão de São Paulo sofre muito, é que não se tem uma filosofia de trabalho, né? São vários técnicos com estilos diferentes. E qual a filosofia do Júlio Casares para o time do São Paulo Futebol Clube? Qual é a filosofia que você tem na cabeça? Legal, Grécio. Eu primeiro quero colocar, Grécio, que às vezes a gente é muito firme na resposta, mas eu quero saudar você porque eu acompanho os bastidores tricolores pelo seu trabalho que você faz e eu respeito muito. Respeito muito todas as perguntas de todas as pessoas. Às vezes eu coloco de forma mais enfática, porque eu sei que tem teses que são colocadas com naturalidade e tem teses que são trabalhadas com um enfoque, não é o teu caso, claro, mas com um enfoque um pouco mais político. E eu vou chegar lá. Bom, primeiro, sobre a questão de recursos.
o São Paulo precisa voltar ao mercado, independente se ele é associativo ou não, de forma a ter credibilidade. Porque eu tenho exemplo de clubes que são geridos através do clube empresa e não têm essa credibilidade e não conseguiram êxito. E tenho exemplo de clubes que fizeram a lição de casa e que têm esse reconhecimento. O que vai passar para a sociedade, junto ao mercado financeiro, empresarial, esportivo, de marketing, de publicidade, é o surgimento de um novo São Paulo. Um São Paulo com regras claras, com governança, com normas de compliance, com pessoas. Outro dia eu recebi um apoio maravilhoso do empresário Abílio Diniz. Quer um apoio mais incrível do que esse? Um dos maiores empresários desse país, que simboliza o Brasil no exterior, dizendo assim, eu quero o meu São Paulo, e analisei o plano de gestão do Júlio Casares, da coalizão Juntos pelo São Paulo, e estou com ele. Foi uma surpresa para mim, ele colocou nas redes sociais dele. Então, esse é um símbolo de que o São Paulo vem diferente, um São Paulo com credibilidade, um São Paulo novo. Com isso, Crécio, nós vamos trazer os apoiadores, os investidores e as parcerias. Eu não posso esquecer que o São Paulo, mesmo sendo associativo, foi o clube que mais captou quando a lei de incentivo ao esporte foi promulgada. O São Paulo captou junto a várias empresas, e eu ajudei nesse sentido, a trazer investimento que ajudou a construir estruturas em Cotia, no Centro de Formação de Atletas Profissionais em Cotia. Agora há pouco, o São Paulo usufrui de uma arquibancada, de um mini estádio e de um hotel para que os garotos sejam formados e tenham uma adequada habitação dentro do seu trabalho e da sua formação educacional, através da lei de incentivo ao esporte. E foi um clube associativo que fez. Ou seja, nada exclui a outra coisa. As teses são lindas, mas nada exclui. Se você tiver dentro da sua corporação pessoas sérias, comprometidas, com um sinal de que em 90 dias a sociedade vai ver o que eu estou falando, em 90 dias o São Paulo mostrará à sociedade que veio para ficar de forma diferente, nós vamos abrir créditos, abrir linhas de créditos, porque a credibilidade traz isso. No campo esportivo, eu sempre gostaria, e acho que todo torcedor, e eu venho muito com as pessoas que me apoiam da era Tele Santana, eu tenho o Pimenta, que é um presidente vencedor, que foi o presidente mais vitorioso da história de São Paulo. O Tele que ficou quanto tempo dirigindo o time de futebol? Claro, os tempos mudaram, as redes sociais, a pressão está maior, nós temos que lidar com isso. Mas eu acredito muito que um técnico vem através de um projeto, não com o nome dele. É muito comum, às vezes, um técnico vem e quer um jogador A, B ou C. Depois de 3, 4, 5 meses ele vai embora e o jogador fica lá. Que nós nem utilizamos, já pagamos, e o jogador não é do técnico, é do clube. Então, nós precisamos ter uma hierarquização na contratação, na manutenção de um projeto com um bom técnico, por bom tempo. E mais do que isso, Kézio, é que quando, repito, vou dizer de novo, quando um técnico dizer, eu tenho uma carência na lateral direita, nós temos que olhar para a base. A base tem que apresentar esse jogador. Se for um jogador cascudo para ganhar a posição e jogar, nós vamos ao mercado. Mas vamos ao mercado ouvindo o CAF, ouvindo o diretor executivo e fazendo uma análise da idade desse jogador, da performance dele por onde andou, qual o custo-benefício de quanto ele jogou e deixou resultado esportivo, qual a questão médica, fisiológica, o que ele pode nos dar financeiramente. E tudo isso, o que cabe no nosso orçamento e que o marketing pode ajudar numa grande contratação. Você vê que não é uma coisa simples, mas tem uma dinâmica que eu chamo de hierarquização. Não vai ser assim, o técnico, eu quero esse jogador. Não, vamos discutir. Até porque ele pode dar a preferência dele, mas nós vamos trabalhar com opções. Nós vamos dar exemplo? Não vamos dar exemplo, não é bom. Mas temos exemplo de técnico que pediu A, B ou C, depois foi embora. E o jogador está aí, por aí, está emprestado, o São Paulo pagando parte do salário. Só que para o time que ele foi, ele não levou. Então nós temos que ter muito processo, procedimento e hierarquização. O diretor executivo é importante, mas ele não é o dono da contratação, e nem o técnico. Quem é o dono da contratação? A instituição. E eu, como presidente, não vou delegar totalmente. O meu diretor vai ver, isso ele vai resolver. Não, o diretor vai trabalhar sim, mas o presidente vai estar atento. O comitê avançado vai estar atento. É assim que se faz, Crédito. Diminuição de risco de contratação errada. Pode acontecer? Claro que pode. A cada 10 você pode errar. Mas essa margem de risco e a quantidade de erro tem que ser atenuada. E com mais critério, com o avaliador de desempenho, não só que olhe do seu gabinete através da internet, mas que olhe para o mercado sul-americano, que olhe para o mercado brasileiro das categorias B, né, da Série B, da Série C, porque tem muitos valores que podem ser descobertos. Depois que é descoberto, ele fica caro, mas ele pode ser descoberto ainda na Série B, ou ainda garoto no mercado sul-americano. Né? Nós temos aí grandes centros. Precisamos olhar. E é isso que nós vamos fazer, com homens que vão olhar
mercados específicos, e o CAF vai analisar exatamente a idade do jogador, a sua condição, como eu falei aqui, para que a decisão seja a de menor risco possível. É o que eu queria, nesse final, Marcelo, dizer que foi uma satisfação. Se vocês quiserem colocar mais uma ou duas perguntas, eu estou à disposição, até pelo probleminha tecnológico, nós atrasamos um pouco. Mas eu estou à disposição, já que foi tão difícil, e é um papo tão franco, tão legal, que eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Olha, Júlio, inclusive eu queria aqui, em nome de toda a equipe Xene no Campo, agradecer o Paulo Galdieri, né, porque deu uma força muito legal, o assessor. Então, toda a galera aqui da Xene no Campo agradece ao Paulo, competente trabalho que ele fez, nos ajudou muito. Então, agora é para fechar mesmo, aquela tabelinha rápida, é aquela toque e sai, tanto de quem pergunta quanto de quem fala, para a gente... Vamos começar com a Flavinha, para a gente ganhar tempo aí para finalizar, Flavinha. Bom, vamos lá, Júlio. O Barcelona, ele foi vergonhosamente eliminado na Champions League. Logo foi feita uma reunião, demitiram o técnico e anteciparam as eleições. Aqui a gente passou vergonha com a eliminação contra o Mirassol, agora nessa fase inicial da Libertadores. Por que a gente não segue o mesmo exemplo e dá celeridade ao processo dentro do São Paulo Futebol Clube? Flavinha, olha, se antecipar as eleições, eu estou pronto. Mas nós temos que entender que existe um estatuto. O estatuto prevê um cronograma, um calendário. Nós não podemos atropelar em cima, infelizmente, realmente de uma gestão ruim, de resultados péssimos. Né? Eu sou o primeiro a defender a questão estatutária. Eu não posso, até por ser candidato, dizer, olha, faz a eleição amanhã, antecipa, etc. Nós temos que manter. Eu estou trabalhando em cima de um calendário que existe e que é um calendário que será rigorosamente seguido. Na verdade, nós já estamos em outubro, a eleição é em novembro e dezembro, ela tem 2 momentos, e acredito que é um momento que está chegando. Acho que o São Paulo precisa avaliar, ainda dá tempo de corrigir rumos, porque eu fiz até um post ontem, o São Paulo tem que voltar a ter mentalidade vencedora. O atleta do São Paulo, ele não pode examinar que tanto faz perder um jogo ou ganhar. Não, a derrota acontece, mas ela tem que ser chorada, triste, ela tem que ser trazer muita indignação de todos nós. E acho que é isso que o São Paulo precisa voltar a ter. O São Paulo tem um plantel que tem condição de reagir, mas precisa mudar essa postura. E é isso que nós queremos, todos os torcedores. Eu acho que é isso que nós vamos buscar. E dentro da mentalidade vencedora da nova gestão, pôr pessoas com esse pensamento, colocar pessoas com essa convicção, com esse comprometimento de resultado, que vai para casa numa derrota triste, né? Mas sabendo que no dia seguinte tem que ganhar o jogo e honrar a nossa camisa em todos os minutos que a partida durar. Vamos então para a última pergunta do Grécio, então, também. Mas quer fazer alguma colocação, Flavinha? Agradecer ao candidato e a lucidez das respostas, acho que clareou bastante, e é uma preocupação. A gente está nos grupos ali o tempo inteiro, a gente comentou que estaria fazendo essa entrevista, e todos eles se perguntavam, será que ele vai fugir dessa pergunta? Será que ele vai responder essa com clareza? E eu acho que foi muito, muito bom, porque você realmente se mostrou muito claro e não deu respostas genéricas, como, de repente, a gente se amedrontava em receber. Então, eu queria agradecer, realmente. E aí, Grécio, manda a última. Estamos à disposição. Eu queria falar sobre a questão de votos dos sócios torcedores para a candidatura do presidente para as eleições do presidente. Você tem algum projeto nesse sentido? E também você falou sobre a base. Você pretende segurar os jogadores? Que, para mim, na minha opinião, o jogador que mais fez perda para o São Paulo nesse ano foi a saída do Antony. Para mim, desandou desde ali. Você pretende segurar os jovens jogadores? E como você faria isso? Tá bom. Grécio, eu vou começar pela segunda pergunta. A primeira falhou muito, mas depois você repete a primeira. A segunda é sobre a base. Você está certíssimo. Uma das coisas que mais triste na gente é uma saída de um Antony. Quando a gente pega um David Neres que jogou só 7 jogos pela equipe profissional. É muito triste isso. Agora, claro que eu quero evitar isso, mas aonde está o problema? É no círculo vicioso da necessidade financeira. O São Paulo vende um almoço para pagar o jantar. Se a gente conseguir equacionar aquilo que eu falei, um realinhamento da dívida, conseguir um oxigênio para o custeio diário, nós vamos nos esforçar para que esse jogador, que também tem muita vontade de ir embora, ir para a Europa, mas que ele entenda o que é o São Paulo, a grandeza do São Paulo, e que possa ficar aqui com a gente 1 ou 2 temporadas, no mínimo 2 temporadas, seria o ideal,
porque ele pode deixar um legado esportivo e depois sim ele procurar a sua realização profissional e o São Paulo também o seu retorno de investimento. Eu acho isso normal. Mas hoje nos deixa muito triste um jogador como o Antony, que você colocou, como o David Neres, que jogadores estupendos que arrebentam no exterior, ficar aqui jogando tão pouco pelo São Paulo. Mas para que isso aconteça, Grécio, nós precisamos reverter esse círculo vicioso para torná-lo um círculo virtuoso. Ou seja, um equilíbrio financeiro para que o jogador aceite um reajuste, para que ele acredite nessa marca e ele possa fazer um contrato um pouco mais a médio e longo prazo para que vista e deixe glórias ao nosso torcedor. Esse vai ser o caminho. Não dá para virar uma chave e dizer, a partir de amanhã, o jogador da base vai ficar aqui 2, 3 anos. Essa é uma questão de mercado. Mas se nós conseguirmos um oxigênio, condições financeiras para que ele acredite nesse projeto e exerça esse projeto São Paulo com saúde financeira, a gente vai conseguir dar uma estabilidade para que esse jogador continue há mais tempo. A sua primeira pergunta falhou. O que seria mesmo? Foi sobre o voto dos sócios torcedores para a presidência do São Paulo Futebol Clube. Você tem algum projeto que é um pedido da torcida? A própria torcida está fazendo campanha para que isso aconteça? Não se sente, não vê transparência no São Paulo Futebol Clube por conta disso? Grécio, toda representatividade do torcedor deve ser discutida, deve ser colocada. Nós vamos pensar numa questão de representatividade do sócio-torcedor, com regras claras, né? O sócio-torcedor vai ter que ter, não vou dar um número aqui, mas um tanto tempo de permanência. O sócio-torcedor é volátil, o time ganha, ele fica, o time perde, ele sai, depois ele deixa de ser, depois ele volta. Tem que ter, dentro de um regulamento, uma dinâmica em que ele, por exemplo, o sócio para votar no São Paulo, o sócio do clube, ele tem que ter 2 anos como sócio. Para ele ser conselheiro, 8 anos como conselheiro, como sócio, desculpe. E para ele ser, depois vitalício, 20 anos como sócio. Então, tem que ter uma dinâmica que a gente observe bem essa questão da representatividade. De novo, nós vamos discutir. O que chegar na nossa mesa, nós vamos discutir. Agora, eu quero um ponto de reflexão, e eu quero dividir isso com você também e com os seus milhões de seguidores aí pelo Brasil todo. Quando você coloca que um sócio-torcedor pode votar e se candidatar, porque ele também vai poder, talvez, se candidatar através de ser sócio do clube, ele vai ter o voto e também se candidatar. Ele entra como sócio do clube e pode se candidatar. Vamos imaginar que você tenha um jogador que foi campeão do mundo, é muito popular, não sai da televisão, é um cara simpático, mas é um jogador que nunca administrou, ou um ídolo qualquer, que nunca administrou nada, nem uma loja, nem uma padaria, enfim, não administrou nada. Esse jogador, pela popularidade dele, pode ser eleito presidente do São Paulo. Você acha que o São Paulo estará bem representado? Esse é um processo democrático cabível, possível. Não estou dizendo que não deve ser. É a regra do jogo. Veja bem, na Câmara dos Deputados, nós temos humoristas que foram eleitos com mais de 1 milhão de votos. Ele está nos representando bem? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar, que o sócio-torcedor, o próprio sócio de São Paulo, tem que entender que a dinâmica tem que ter regras claras, como dizia o Arnaldo César Coelho. Regras claras, porque você não pode correr o risco de uma instituição como a do São Paulo, uma instituição que logo, logo vai ser centenária, que ela tenha a possibilidade de você colocar pessoas populares, que é importante, mas pessoas sem menor administração, sem menor experiência, sem menor formação. Isso é perigoso. Agora, o grau de representatividade, de voto, que esse sócio-torcedor pode ter, se ele vai votar numa chapa prévia, para que depois esses candidatos passem por uma outra dinâmica de um segundo e de um terceiro turno, eu não sei. Isso pode ser discutido. O que eu posso dizer a você, Grécio, que eu sou filho da democracia. Eu fui eleito no São Paulo pelo voto direto do sócio por 4 eleições ao mais votado. Ou seja, quem conhece o meu trabalho lá dentro me votou. Nas 4 vezes o mais votado. Aqui, 2008 e 2014, Assembleia de Sócios. 2016, para o Conselho de Administração pelos conselheiros. E me tornei vitalício em setembro de 2018, com a maior votação dos conselheiros. Portanto, eu sempre trabalhei com voto. E agora vou colocar o meu nome à disposição do sócio. Se a regra lá na frente mudar, eu trabalhei pela democracia, sim, porque eu acredito no processo. Agora, precisamos criar regras claras e solidez para a inscrição de candidatos e de votantes para que o São Paulo corra risco. Só isso. Mas o senhor acha que os conselheiros, que a torcida se sente representada pelos conselheiros do São Paulo Futebol Clube? Porque particularmente não é isso que eu vejo. A torcida do São Paulo hoje tem 2 candidatos.
ela deve optar, na minha visão, no que ela prefere, se é o candidato da chapa grafite ou da chapa branca. O que eu quero te dizer é que o processo mudando, eu não sei se você entendeu, eu vou repetir, Grécio, nós temos que ter regulamento. Agora eu pergunto para você tem que responder também. Você acha que um jogador ídolo, ou qualquer outra personalidade que nunca administrou nada do São Paulo, ele será um bom gestor? Pode ser que sim, pode ser que não. Não. Depende do profissional. Eu não falo depende. Eu vou responder, eu não falo depende. Grécio, é o seguinte, é tranquilo, eu sou a favor do processo democrático. Vamos discutir. Eu acho que ele pode votar, sim, dentro de regras, dentro de procedimentos. Agora, o São Paulo foi tricampeão do mundo com esse formato. E nem por isso é ruim. E nem por isso outros clubes que têm o voto direto conseguem grandes resultados. Eu acho que a democracia deve ser exercida assim. Eu sou a favor. Se chegar um projeto para discutir sobre a discussão da participação do sócio-torcedor, do sócio do clube, nós vamos discutir. Agora, discutir de forma equilibrada, com vertentes, com procedimentos, com requisitos e com disciplina, para que a instituição não corra riscos. É isso. Eu acho que nós temos que defender a instituição. Espero que um dia você, porque é muito jovem, consiga até quem sabe um dia ser presidente do São Paulo. Porque o São Paulo Futebol Clube é isso, ele é formado por uma coletividade de 20 milhões. E eu sei o que eu estou falando, porque eu fui do marketing e trabalhamos para essa expansão da torcida. E acho que esse é um grande passo. A democracia passa por maturidade, amadurecimento. Então, hoje tem um candidato grafite e um candidato da chapa branca. O meu nome sempre está colocado à opinião pública. Eu estou nas redes sociais, eu respondo, eu acompanho vocês, por isso que eu sei o que cada um mais ou menos pensa, tanto a Flavinha quanto a você, Grécia. Por isso que eu estou aqui num debate público, alegre, gostoso para falar do São Paulo. Eu tenho minha opinião. Hoje o processo de representatividade é esse. Se mudar amanhã, nós vamos sempre trabalhar numa forma rígida de procedimento para garantir o melhor do São Paulo, o melhor para o São Paulo. Então é isso que eu estou comprometido. Até porque eu sou filho das urnas. Eu saí das urnas do São Paulo. E não tenho medo de que esse processo um dia ganhe maior escopo dentro dos seus torcedores através de um regimento, de um regulamento que a gente possa avançar sempre no sentido de proteger a instituição e colocar homens lá na frente com espiritualidade, com sentimento são paulino, com gestão, com experiência e principalmente são paulinos que tenham e que possam contribuir pelo que já fizeram na sua vida empresarial, profissional ou dentro da vida do São Paulo Futebol Clube. Legal, vou pedir para o Anderson Chene dividir a tela em 4 agora para a gente. Antes das considerações finais já do Júlio, que eu vou fazer até uma colocação para ele, mas eu queria agradecer primeiro a você, Flavinha, pelas perguntas pertinentes e que o Júlio respondeu todas aí. Obrigado, viu, Flavinha? Muito obrigada, Marcelo Bianconi, obrigada, Júlio, obrigada, Grécio, né? E obrigada a toda a nossa audiência, que com certeza será aí massiva, né? E a gente pôde trazer o melhor, sem dúvida nenhuma, para o torcedor são paulino, que é o mais importante, né? Acredito que as nossas perguntas tenham sido realmente respondidas com muita clareza, então por isso eu agradeço novamente ao Júlio. Legal, obrigado também, viu, Grécio? Mais uma vez é legal estar com você aqui, você é bem ligado às coisas do São Paulo, pôde fazer aí perguntas também pertinentes, principalmente aquilo que você ouve das redes sociais e teve a oportunidade de passar diretamente para o Júlio Casares, candidato a presidente de São Paulo. Obrigado, Grécio. Muito obrigado, Bianconi, muito obrigado, Flavinha, por dividir aí as perguntas e também ao Júlio Casares por responder, por aceitar o nosso convite. Eu sempre peço para os torcedores dos outros clubes, torcedores são paulinos, cobrarem os sócios, os conselheiros pelo profissionalismo no futebol brasileiro, porque isso nós estamos precisando. Eu posso soltar números de que os 30 maiores clubes do mundo, em termos de investimentos, 27 são clubes de empresas, 2 são mantidos pelo Estado e 1 é um Flamengo, que é um clube associativo que teve dificuldades agora na pandemia para pegar empréstimos bancários, porque é um clube que não dá segurança, né? Ninguém sabe qual vai ser o próximo presidente. Mas muito obrigado, Júlio Casares. Adorei as respostas, adorei as perguntas de todos. Legal, Júlio, então, como eu disse, para as suas considerações finais, eu vou fazer um depoimento aqui. Eu, como repórter, né, dos anos 90, eu fui testemunha ocular e reportei todos os elogios, todas as verdades do São Paulo, que era tido como um clube. Ele era exemplo para todos os clubes brasileiros. Hoje, independente da situação, do torcedor do outro time brincar ou não com o São Paulo, eu, como torcedor de futebol, e adoro o esporte,
eu vou fazer o meu depoimento. O São Paulo ajudou e muito o futebol brasileiro nos anos 90, porque o São Paulo puxou os outros times para cima. O São Paulo que era mirado. Todos os clubes quiseram ter CT, todos os clubes queriam ter estádio, todos os clubes queriam ter organização do São Paulo. Independente do que se fala hoje de São Paulo nos anos 90 deu um passo muito grande à frente e os outros clubes correram atrás. Gostem ou não do que eu estou falando, mas os clubes correram atrás de São Paulo. Muitos que hoje trabalham até com excelência eram times que davam vergonha. Então, eu quero dar esse meu depoimento e vou torcer para o São Paulo Clube que ele venha reencontrar o caminho e que você, se caso for eleito, seja muito feliz. Então, suas considerações finais, Júlio? Obrigado, Marcelo. Você não sabe a minha satisfação de reencontrá-lo. Eu sempre acompanhei todos os veículos que você trabalhou, você já me entrevistou e eu já assisti ótimas entrevistas suas. Você é um grande profissional. Chini no Campo é um canal maravilhoso, pena que não deu antes, mas foi muito bom. Nós estamos aqui já há 1h12 quase. Quero cumprimentar a Flavinha pela qualidade, quero cumprimentar o Grécio, porque os bastidores tricolor que eu acompanho, e ele está certo, ele tem a sua ideia, a sua ideologia, ele tem que colocar mesmo. E cabe ao presidente, o candidato, está aqui, respeita a opinião pública, é o que estou fazendo, mesmo tendo algum ponto divergente que foi colocado. Foi um momento muito importante, foi muito gostoso. Eu me coloco à disposição de vocês. Quero agradecer novamente o profissionalismo da Flavinha, o profissionalismo seu, Marcelo, com todos os problemas técnicos, nós conseguimos fazer um bate-papo, e ao Grécio também. Quando eu falo que eu respeito o torcedor e conheço, às vezes, até o que o formador de opinião defende, é porque eu acompanho, que também é o papel de um futuro dirigente, saber o que o torcedor está fazendo, está falando, está repercutindo. É importante. Então, eu vejo isso, em que pese que 80% das teses são muito convergentes, as teses divergentes, elas são reformadas, reformatadas, de um lado e de outro. O processo democrático é assim. E hoje foi mais um gol da democracia, foi mais um gol do jornalismo, foi mais um gol da internet dos formadores de opinião de São Paulinos. E eu estou sempre à disposição, porque Juntos pelo São Paulo é isso. É você não ter medo de falar se uma pessoa pensa diferente, se ele é da oposição, se ele é da situação, se ele é da coalizão, se ele é da grafite, se é da branca. Nós temos que reconstruir o São Paulo. E eu estou aqui para isso, juntamente com os meus companheiros, com o Outer Aires, que é um grande presidente ao Conselho Deliberativo, com o meu quadro técnico, formado com capacitação de muitas pessoas, de dentro do São Paulo e de fora do São Paulo, para que o São Paulino acredite nisso. Nós estamos há 10 meses trabalhando um plano de gestão. Um plano de gestão, como se diz o nome, é uma combinação, é um trabalho técnico, não é um plano de oportunidade. Por isso que nós estamos aqui. E eu estou largando uma atividade profissional que me traz conforto, que eu poderia, aos 59 anos, estar dedicando a um descanso, ao meu conforto legítimo para esperar os netos chegarem. Não, eu estou abraçando o maior desafio da minha vida, com todos os riscos. Mas é nessa hora que o São Paulino não pode ser omisso. Principalmente o São Paulino qualificado, preparado, que tem quadros, equipes, planos, dinâmica. E isso nós temos. Vamos vencer a eleição para devolver o São Paulo ao São Paulino e para reformatar e escrever na cor grafite uma nova história do São Paulo Futebol Clube. Uma boa noite a todos vocês. Legal. Bom, o Open Live é um programa de entrevistas da equipe Chini no Campo, né? Ouviu os dois candidatos à presidência do São Paulo Futebol Clube. E desde já vamos deixar aqui o convite também e abrir espaço para os candidatos do Santos Futebol Clube e do Corinthians, dois clubes que também terão eleições neste ano. Muito legal estar aqui com vocês nos canais Chini no Campo, nesta Open Live. Desta vez entrevistamos Júlio Casares, candidato a presidente do São Paulo Futebol Clube. Tivemos aí a companhia muito legal e agradável da Flavinha Lafayette, também do Grécio Duarte, e agradecer a você por estar com a gente aqui, tá bom? Então, um forte abraço a todos e a qualquer momento nós voltamos com a Open Live e acompanhe sempre os canais Chini no Campo. Um forte abraço a todos e até mais.
Uniformes esportivos é com a Freija Confecções, o melhor material do mercado, fabricação própria, tecnologia de ponta, uniformes tradicionais e personalizados, preço campeão. E agora para você, a Freija vai parcelar tudo em até 6 vezes sem juros. Aproveite, a entrega é ligeira, de 5 a 10 dias, sem atraso. Desde 2002 fazendo uniformes esportivos de todas as modalidades e quantidades. Freija Confecções. Freija é com Y. Dia a dia no esporte e lazer. Oi pessoal, eu sou a Camila Bright do vôlei e tô aqui para dizer que eu tô muito feliz e achei muito legal o projeto de vocês, o Caça Atletas, e dizer que vocês com certeza vão achar bastante atletas talentosos, tá? Um beijo e boa sorte! E aí galera, eu sou o Fábio, goleiro do Cruzeiro, e tô aqui para desejar todo sucesso ao Caça Atletas. Um abraço! Com poucos cliques você passa a fazer parte do nosso time. Cadastre-se em www.ocaçaatletas.com. O esporte sob a ótica feminina. Bianca Penha, Natália Santana entrevistam mulheres que são destaque no esporte no Tabelas. Aquela tabela rápida e objetiva, com informação e assuntos do universo feminino no esporte. Em destaque no Tabelas. Quinta-feira, às 8 da noite, nos canais Xeni no Campo. Best Brand Brasil, a sua marca, a sua identidade, artes personalizadas, logos e muito mais. Segue lá no Insta, Best Brand Brasil. WL Notebooks e Celulares. Além de prestar o melhor serviço de venda e assistência técnica em notebooks, a